Você já sentiu aquele incômodo estranho quando alguém próximo conquista algo importante? Uma promoção, uma viagem, um relacionamento super feliz, ou simplesmente uma vida que parece muito mais leve do que a sua? Agora, deixa eu fazer uma pergunta direta. O que um executivo bilionário, alguém que tira um ano sabático e as redes sociais têm em comum? Todos eles despertam um sentimento silencioso dentro de nós: a inveja. E antes de você dizer que não é invejoso, deixa eu te contar uma coisa curiosa. A psicanálise afirma que a inveja é um dos sentimentos mais antigos da humanidade. E também o mais perigoso. Hoje nós vamos entender por que sentimos inveja, por que a sociedade moderna alimenta esse sentimento e o que acontece psicologicamente quando ele domina a nossa vida. Porque a inveja não destrói apenas quem é invejado, ela destrói principalmente quem a sente. Se você não me conhece, meu nome é Kirk Denardini, sou psicanalista e gestor comportamental. Já deixa aquele like para fortalecer a comunidade e esse conteúdo chegar a mais pessoas e também compartilha com aquela pessoa que sente inveja de você. Antes de entrar na psicanálise, vamos falar sobre o básico, o dicionário. E ele define a inveja como um sentimento de tristeza, um desconforto diante da felicidade ou conquista de outra pessoa, acompanhado pelo desejo de possuir aquilo que ela pertence. Ou seja, não é apenas querer algo, é sofrer pelo que o outro tem. E a inveja, ela sempre tem três elementos: o eu, o outro e a comparação. Sem comparação, a inveja ela não existiria. E é justamente aí que entra o primeiro exemplo curioso. Recentemente, um artigo viralizou na internet onde um colunista dizia, abre aspas, sinto inveja profunda de quem tira um ano sabático, fecha aspas, em relação às férias de 2025 de Lulu Santos. Não era raiva, não era crítica, era inveja. Porque algumas pessoas conseguem parar a vida, viajar, respirar, enquanto outras vivem presas num ritmo de trabalho e das suas possibilidades. Percebe o ponto? A inveja muitas vezes revela um desejo que nós mesmos não tivemos a coragem de viver ou a possibilidade. Mas até aqui parece algo relativamente inofensivo, certo? Só um sentimento humano. O problema é que a inveja pode ser transformada em algo muito mais profundo e destrutivo. E para entender isso, precisamos entrar na psicanálise. Segundo Freud, grande parte das nossas emoções não nasce no consciente, que é o momento presente, o momento atual que estamos vivendo, mas sim no inconsciente, que é aquela parte na nossa mente onde não lembramos mais das nossas vivências, das nossas emoções. Muitas das vezes, essas pessoas que estão criticando alguém, na verdade, elas estão revelando muito mais o seu próprio conflito interno. E Freud tem uma frase brilhante sobre isso. Ele diz, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais do Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando alguém fala mal o tempo inteiro de outra pessoa, muitas vezes está revelando mais sobre si mesmo do que sobre o outro. Mas quem aprofundou realmente o estudo da inveja foi a psicanalista Melanie Klein. Ela chegou a uma conclusão muito impressionante, que a inveja ela surge nos primeiros meses de vida. O bebê percebe que a mãe possui algo que ele deseja, seja alimento, conforto ou cuidado, e quando essa necessidade não é satisfeita imediatamente, surge uma fantasia inconsciente. O outro tem algo que eu não controlo. E daí nasce inveja, o desejo de possuir aquilo que pertence ao outro. Em alguns casos, até o desejo inconsciente de estragar aquilo que o outro tem. Agora, pensa comigo. Se esse sentimento já existe desde o início da vida, imagina o que acontece quando ele encontra um ambiente perfeito para crescer. E esse ambiente existe hoje. E aqui chegamos no ponto mais perturbador dessa conversa. A sociedade moderna criou o terreno perfeito para a inveja crescer. Hoje nós vivemos na era da comparação permanente. Antes a gente se comparava com um amigo bem-sucedido, com um primo que morava no exterior, ou então com um vizinho que tinha um carrão. Hoje a gente se compara com milhões de pessoas na internet. Viagens perfeitas, corpos perfeitos, carreiras excelentes, relacionamentos lindos. Mas existe um detalhe muito importante. Você vê apenas o palco, as fotos, os vídeos que acontecem na vida dessas pessoas nas redes. Nunca os bastidores. E isso cria uma sensação psicológica de que todo mundo está melhor do que você. E isso também gera um fenômeno curioso. Até pessoas extremamente bem-sucedidas passam a se sentir insuficientes.
O investidor Warren Buffett comentou recentemente sobre isso. Ele disse que a inveja e a ganância andam de mão dadas. Executivos que já ganham milhões querem ganhar ainda mais. Eles não precisam disso. Mas por que isso acontece? Porque outros executivos estão ganhando mais. Percebe o ciclo? A comparação gera inveja, a inveja gera a competição gera uma insatisfação e a pessoa entra em uma corrida que nunca termina. Você achou que isso já era perigoso, né? A inveja tem um lado ainda mais nocivo. Quando o invejoso percebe que não consegue alcançar o objeto desejado, algo muito curioso acontece. Quando a pessoa não consegue aquilo que ela deseja, muitas das vezes passa a desqualificar o objeto. Ela critica, diminui e ataca. E tem um clássico aí. Mas ele não conseguiu isso sozinho. Ou ele teve muita sorte. Esse sucesso não é tudo dele. Esse relacionamento não deve ser tão bom assim. É uma tentativa inconsciente de reduzir o valor daquilo que provoca dor interna nele. A inveja, então, ela se transforma em algo ainda mais corrosivo. Ela deixa de ser apenas comparação e vira ressentimento. Mas existe uma pergunta importante aqui. Se a inveja faz parte da natureza humana, o que podemos fazer com ela? E a psicanálise dá essa resposta. O oposto da inveja, que não é o sucesso, mas sim a gratidão. Quando uma pessoa consegue reconhecer o valor daquilo que ela já possui, então ela deixa de comparar a sua vida com a vida dos outros. Então começa a construir um caminho próprio. Porque a inveja, ela tem um segredo curioso. Ela nunca revela apenas aquilo que é do outro, que o outro tem. Ela revela também aquilo que nós sentimos pela falta que nós possuímos. E às vezes essa falta não está na vida, está apenas na forma como estamos olhando para ela. Agora eu quero saber uma coisa. Você já percebeu inveja em algum momento na sua vida? Ou talvez já tenha sentido a inveja de alguém em relação a você? Escreva aqui nos comentários, porque entender o sentimento pode ser uma das chaves mais importantes para compreender as relações humanas. E se você quer entender mais sobre comportamento, psicanálise e emoções humanas, se inscreva no canal. Aproveita, já curta esse vídeo, porque aqui a gente vai explorar muito a mente humana sem filtros. E eu te vejo em breve.